Imagina comigo, você tá na praia, foi passar as férias e decidiu dar um mergulho no mar. Mas vindo na sua direção tem um monstro e você simplesmente não sabe. Vindo na sua direção tem um tubarão que é maior que um ônibus escolar. Um tubarão com uma mordida tão grande que dá simplesmente pra engolir um carro inteiro. Um tubarão com mais ou menos 250 dentes serrilhados, cada dente sendo maior que a palma da sua mão vindo na sua direção. Na internet a gente quase sempre se depara com vídeos de curiosidades aqui e ali sobre os megalodontes, mas você não tem a menor ideia de quão assustador e mortal eram esses tubarãozinhos. Mas enfim, no vídeo de hoje a gente vai conversar bastante sobre essa incrível criatura pré-histórica que governava os mares e já foi extinta, ou será que não? Fica comigo até o final pra descobrir. Mas calma aí, antes de a gente começar com os fatos e com as curiosidades, vamos só entender o que era um megalodonte? Resumindo rapidinho, os megalodontes foram uma espécie de tubarão, mas não só uma espécie de tubarão. Eles foram a espécie de tubarão, os maiores e mais mortais que já andaram na Terra. Já andaram na Terra? Que já nadaram pelos oceanos da Terra. Eles eram simplesmente gigantescos. Viveram na sua maior parte entre o período Mioceno e o período Plioceno, que foi 20 milhões de anos atrás, até mais ou menos 3 milhões de anos atrás. Resumidamente, é isso que era um megalodonte. Mas ok, eles eram gigantescos. Mas quão gigantescos eles eram? Fato e curiosidade número 1. O tamanho e o peso dos megalodontes. Lembra que no começo do vídeo eu comentei sobre como ele tinha o tamanho de um ônibus escolar? Pois é, eu acho que eu tava sendo um pouco bonzinho. O comprimento máximo dos megalodontes podia passar dos 18 metros. E um ônibus escolar tendo mais ou menos uns 8, 9 metros, eles eram do tamanho de 2 ônibus escolares juntos. Falando agora do peso, o peso máximo podia passar de 48 toneladas. Levando em consideração que os elefantes asiáticos têm mais ou menos 8 toneladas, eles tinham um peso de mais ou menos 8 elefantes asiáticos adultos. Fato e curiosidade número 2. Mordida e os dentes. Ele tinha todo esse tamanho, ok. Mas como que era a mordida dos megalodontes? Só o tamanho da boca dele tinha 2 metros de comprimento. E você se achando alto aí por ter 1,80. E nessa bocona de 2 metros tinham mais ou menos 250, 270 dentes. Todos os dentes do tamanho da palma da sua mão, e além de ter todos esses dentes e dos dentes serem gigantescos, eles ainda eram serrilhados. Pra você que não sabe, é daí que vem o nome megalodonte. O nome significa dente grande. E alguns pesquisadores australianos, usando um modelo digital computadorizado da bocona dos megalodontes, conseguiram estimar que a mordida deles produzia uma força de mais ou menos 18 toneladas, o que é mais que suficiente para simplesmente esmagar um carro. Fato e curiosidade número 3. O estilo e as estratégias de caça. Além de ter todo esse tamanho, os megalodontes também eram animais muito inteligentes. A gente consegue saber isso pelo estilo de caça deles. Era aí que ele realmente se mostrava como esse grande predador, como o rei dos mares. Tá, mas como que era esse estilo de caça? Esse é o ponto, não se sabe exatamente qual era o estilo de caça, mas existem algumas teorias. Para conseguir predar baleias, por exemplo, sim, baleias. Se tem a teoria de que eles geralmente vinham de forma furtiva por debaixo das baleias. E antes da baleia ter tempo para reagir, ele fazia um impulso com a própria cauda e vinha com toda a velocidade por baixo da baleia, abocanhando ela ou na barbatana ou na cauda. Ele atacava nesses pontos estratégicos para a baleia simplesmente não ter chance de fugir. Depois disso, o banquete estava feito. E esse estilo de caça leva em consideração os muitos ossos de baleias fossilizados que possuem marcas de mordidas de dentes de megalodontes nesses pontos estratégicos. Também se tem a teoria de que a estratégia de caça dos megalodontes para animais menores poderia consistir em uma única mordida fatal. Depois ele deixaria a presa morrer por conta de todo o sangramento da mordida. Esse estilo de caça leva em consideração toda a estrutura da mordida e os dentes serrilhados dos megalodontes. Como eu falei, são apenas teorias, não se tem certeza se eles usavam o primeiro estilo de caça, o segundo ou os dois, mas seja qual for, com certeza isso fazia deles o topo da cadeia alimentar de todos os oceanos em que eles habitavam. Fato e curiosidade número 4. Velocidade. E como a gente estava falando sobre como os megalodontes caçavam, eu queria pontuar aqui rapidinho a velocidade que eles conseguiam chegar. Mesmo sendo bem grandes, eles conseguiam chegar a uma velocidade máxima bem alta. Estima-se que ficava por volta dos 5 km por hora, o que parece pouco, mas para um animal daquele tamanho, era a velocidade suficiente para ele fazer um estrago gigantesco. Mas o ponto forte dele não era necessariamente a velocidade, mas a distância que eles conseguiam percorrer. Sim, também tem isso. Eles nadavam por grandes distâncias sem se cansar.
Fato e curiosidade número 5. Habitat natural. Não se sabe de nenhum local específico onde esse tubarão habitava, mas é um consenso de que eles ficavam espalhados pelo mundo todo, só com exceção dos polos. E como se sabe isso? Se sabe porque os dentes fossilizados desses tubarões foram encontrados em todos os continentes, menos na Antártica e no Ártico, como eu falei. Outra coisa legal sobre onde eles habitavam é que os filhotes menores ficavam perto da costa, e conforme eles iam crescendo, eles iam adentrando para o oceano mais aberto. E como eu falei, eles caçavam nos dois oceanos, passando do Atlântico para o Pacífico e vice-versa pelo Estreito da América Central. Fato e curiosidade número 6. Reprodução. Esse aqui é o grande mistério. Não se sabe exatamente como acontecia a reprodução desses animais. Existem também várias teorias, mas nenhuma delas tem provas muito concretas ou indícios que mostrem que elas poderiam ser verdadeiras. O que se tem certeza é que as fêmeas eram bem maiores que os machos, elas podiam ser até 2 vezes maiores do que eles, e também se sabe que eles eram vivíparos, ou seja, eles já nasciam nascidos. Explicação ótima. Eles não nasciam de ovos. E as mães iam para os locais que eram, entre aspas, berçários de tubarões, onde elas ficavam e cuidavam dos filhotes para não ter nenhum problema com predadores ou outras coisas que pudessem atacar os filhotes. Mas elas não cuidavam dos filhotes por muito tempo não. Essa era a característica dos animais super predadores do estilo do megalodonte. Esses berçários de tubarões geralmente ficavam mais perto da costa. Lembra que eu falei de que os tubarões menores, filhotes, ficavam mais perto da costa? Pois então, a mãe tinha os filhos e cuidava deles por um tempo, e depois voltava para o oceano mais aberto. Esses filhotes ficavam em seus primeiros anos nas proximidades das costas, e enquanto iam crescendo, eles também iam adentrando para o oceano mais aberto. Outra curiosidade legal sobre os filhotes de megalodontes é que eles já nasciam bem grandes, com mais ou menos 2,5 metros em média. Eles já nasciam tão grandes assim porque eles se alimentavam dos próprios irmãos no útero da mãe. Fato e curiosidade número 7. Extinção. Sobre a extinção dos megalodontes, não se tem um único fator que foi decisivo. O consenso maior é que foi na verdade uma soma de fatores que acabou acabando com o reinado desses megatubarões na Terra. Nos mares, na verdade. Alguns desses fatores são: o primeiro foi a alta competição entre os megalodontes e os tubarões brancos modernos, e essa disputa pode ter sido um dos fatores para a extinção, já que como os dois caçavam as mesmas presas, essa competição por alimento pode ter levado a um declínio da espécie, já que eles precisavam se alimentar de uma quantidade muito grande de comida pelo seu tamanho. Outro fator somado a esse pode ter sido simplesmente a evolução natural da espécie. Eles viveram entre o Mioceno e o Plioceno, um período de 20 e 15 milhões de anos, bastante tempo para a espécie evoluir. Também existe a teoria de que não só a evolução dos megalodontes, mas também das presas deles, podia ter deixado a caça deles menos efetiva. Isso em conjunto com mudanças climáticas, mais alguns outros fatores, tudo isso em conjunto pode ter levado ao fim dos megalodontes. Só mais uma coisa que eu quero pontuar pra você antes de encerrar o vídeo, é que é sim incrível saber dos fatos e das curiosidades que os cientistas têm descoberto sobre os megalodontes, mas a maioria dos fatos que se sabe sobre os megalodontes são apenas teorias e especulações baseadas em descobertas muito pequenas, como dentes fossilizados e algumas outras evidências. Mas, apesar disso, dá sim pra ter uma boa ideia de como eram esses tubarões e como era o estilo de vida deles. Não são certezas absolutas, mas cada descoberta revela um aspecto novo diferente. Algumas pesquisas trazem teorias sobre o estilo de caça, algumas outras sobre o estilo de reprodução. Alguns artigos levam em consideração o ambiente da época para tentar entender o que levou a espécie à extinção, mas enfim, ainda são muitos os mistérios que estão em volta desse gigante pré-histórico. É um grande quebra-cabeça, mas com o passar do tempo a gente vai acabar sabendo mais enquanto novas descobertas forem feitas. E respondendo a pergunta do começo do vídeo, você pode ir pra praia tomar seu banho de mar de boa que nenhum megalodonte vai vir te atacar. Talvez você seja atacado por um tubarão menor? Pode ser, mas não vai ser pelo megalodonte. Enfim, o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final e eu te vejo no nosso próximo vídeo.